Hoje vamos falar sobre comunhão, um aspecto extremamente importante na igreja. A igreja não é só ouvir, não é só cantar, mas a comunhão entre os membros é extremamente importante. Tanto que o título é Mais que uma reunião, a evolução da comunhão. Isso que nós vamos tratar e vamos falar hoje. Olá, graça e paz. Nós vamos falar sobre comunhão, um assunto extremamente importante para a igreja. Eu pus um título aqui, Mais que reunião, a evolução da comunhão. Então é importantíssimo. E eu escolhi um texto de Romanos, que é uma carta escrita por Paulo, mas uma carta teológica extremamente importante na Bíblia, porque ela realmente é bem profunda teologicamente. Ela fala de redenção, nova vida, propósito de soberania de Deus até para o povo de Israel, pecado, graça. É uma carta assim muito completa. E é interessante que a partir do capítulo 12 vem a parte prática da carta, tanto que Paulo ele começa, falando todas as características que foram faladas antes, né? Então ele vai falar sobre características e a parte prática da igreja. Ele vai falar sobre o relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento comigo mesmo, tá? Um relacionamento com os inimigos, com as autoridades constituídas. É uma carta, é um trecho que vai falar muito sobre relacionamento. Tanto que em Romanos 12, eu vou ler um versículo aqui, 12:5, ele fala que somos um só corpo. Ele diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ele fala em corpo, e essa analogia com o corpo é muito interessante e maravilhosa, porque o corpo são vários membros e todos agindo de uma maneira bem conjunta para uma finalidade. Então, se tem alguma parte do corpo que não está coadunando, que não está ajustada ao corpo, ela vai ser inútil ou até prejudicial, né? Ela vai ser, por exemplo, num corpo, uma definição de tumor, de câncer, por exemplo, é quando algumas células começam a ter uma atitude individualista, uma atitude independente da função de que ela foi programada. E isso é um problema sério para o corpo. Então, nós somos um corpo, uma multidão, e somos diferentes, que é interessante notar, de uma outra reunião, como o Rotary Club, como o emprego, como qualquer outra reunião fora da igreja. Ela é diferente, porque esse versículo mesmo ele fala, nós somos um só corpo em Cristo. Então, como nós somos um só corpo em Cristo, é um corpo místico que eu falo, que eu gosto desse termo corpo místico, porque ali há transformação, mudança de vida. Existe o plano e a obra de Deus especificamente nesse corpo. Então é um corpo místico de Cristo e se reúne em Cristo. Então esse corpo é mais do que uma agenda, né? Ele é mais do que uma liturgia, ele é mais do que um programa, mais que um planejamento estratégico, porque ali existe o Espírito Santo agindo e vai agir de uma maneira extremamente maravilhosa. Às vezes a liturgia nem é tão boa, o louvor não é tão interessante como profissionais fazem, mas ali o Espírito Santo está causando transformação de vidas e realizando adoração a Deus. Então é muito mais do que uma reunião, que um planejamento, que uma liturgia, né? E nessa reunião, nesse ajuntamento que é a igreja, temos vários aspectos. A nossa igreja, por exemplo, ela é extremamente forte na pregação.
poucas igrejas tão bíblicas, expositivas como a nossa igreja. Isso me encanta na Igreja Batista das Nações Unidas. E isso é uma das razões de eu estar lá. Agora, além disso, existe a necessidade de haver comunhão entre os membros. Tá? A igreja tem que ser um corpo e esse corpo ser membro uns dos outros. Então, além da pregação, deve haver a comunhão. E eu peguei de propósito, essa carta de Paulo e a parte prática, que é 12 para frente, principalmente o capítulo 12, mas até o final do livro, ele fala muito sobre comunhão. E eu peguei uma frasezinha que é repetida várias vezes até o final do capítulo, que é uns dos outros. E aí eu achei coisas interessantes, aspectos interessantes da comunhão, quando você vai ver uns dos outros, a partir do capítulo 12. Então eu tenho algumas características da comunhão, e sempre com essas palavrinhas que vocês vão prestar atenção, uns dos outros, tá? Então a primeira característica é amor. Olha Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então essa comunhão exige amor, um amor prático. Nós muitas vezes falamos que amamos, né, para os nossos cônjuges, para as outras pessoas, eu amo, ela sabe que eu amo, mas esse amor tem que ser prático, tem que ser falado e agido. Porque senão ele não é visto e não é valorizado. Então esse amor tem que ser prático e intencional. Eu resolvo amar. Assim como no casamento, na igreja, a nossa intencionalidade de amar tem que ser importante. Eu vou amar aquele irmão, eu vou amar aquela irmã, eu vou amar. Essa intencionalidade é muito importante. A Bíblia mesmo fala em João 13,35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. Então, a comunidade fora vai nos conhecer, vai conhecer a igreja pelo amor que temos uns com os outros. Esse é um grande testemunho. Então nós temos a nossa igreja, temos a pregação, temos cânticos, temos vários programas importantes na igreja. Porém, o amor vai nos caracterizar como os filhos de Deus e eles vão nos ver como pessoas que se amam. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor. Tá? Jesus falou, novo mandamento vos dou, não vos ameis, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse amor tem uma evolução na Bíblia. No Antigo Testamento, ele falava olho por olho, dente por dente. Era um amor meio estranho, mas era verdade. Depois Jesus falou assim, amar ao próximo como a si mesmo. Isso já é um ato extremamente difícil, amar o próximo como a si mesmo. Mas agora Jesus está falando, dizendo, amar assim como eu vos amei. É mais ainda, porque amar vossos inimigos, vossos amigos e dar a vida para essas pessoas. Então esse é o amor que vai se evoluindo e vai chegar nessa hora de eu amar assim como Jesus me amou. Isso aí é importantíssimo. Então a primeira característica da comunhão na igreja é o amor. Segunda característica, sem discriminação. Olha Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, sem discriminação. Não é que nem o fariseu e o publicano, o fariseu discriminando o publicano, dizendo eu sou melhor que ele, mas sem discriminação. Tá? Colocar o outro na frente ou colocar o outro como pessoa amada por Deus. Eu sou um filho amado de Deus, ele também é um filho amado de Deus. Então, sem discriminação. O que você quiser que o outro faça para você, você vai fazer para o outro. E não vai esperar isso em troca. Eu não posso esperar porque eu
fiz, ou porque eu espero que, ou porque eu me acho importante. Não. Amar fraternalmente e preferindo os outros em honra. Tá? Em Filipenses 2:3 tem um texto que é bem interessante. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ele é nosso modelo. Então, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que ele, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas encarnou, viveu entre nós, morreu em morte de cruz. Esse é o nosso maior exemplo e é o nosso modelo a ser seguido. Então, preferir em honra o outro, o próximo, que está querendo ser edificado, nem querendo ele está querendo, mas ele vai ser edificado com esse amor que eu posso dar para ele. Terceiro lugar, não julgar. Não nos julguemos, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pois, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O julgar é passar uma rasteira, né? Por tropeço. O julgar é eu me considerar superior ao outro também. É perigoso porque nós vamos ser julgados com o mesmo padrão com que julgamos, né? Em Mateus 7 diz assim, você está reparando o cisco no olho do seu irmão, mas você não está vendo a trave que está no seu olho. É um problema muito sério. Então, não julgueis os outros. Não julgueis. Não fazer que nem o fariseu fez. Eu sou melhor que esse. Edificando uns aos outros. É a quarta característica que está em Romanos 14:19. Diz assim, pois, seguindo as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Para edificação uns dos outros. Gente, é muito importante eu colocar-me no papel de pessoa que edifico os outros. Não é o pastor, o diácono, todos nós. A nossa função é edificar o outro. Se eu pensar isso, nossa comunhão vai ser muito diferente, né? Em Efésios 4 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Gente, toda vez que a gente estiver conversando com alguém, temos que olhar para as nossas palavras e nossas atitudes. Essa palavra torpe, não saia da vossa boca uma palavra torpe. Esse torpe é mal cheirosa, cheiro de peixe podre, que tá lá no original, eles usavam isso. São palavras que não edificam, né? Conforme boa para edificação, conforme a necessidade da outra pessoa. Será que o que eu vou falar vai edificar aquela pessoa? Será que o que eu vou falar vai conforme a necessidade daquela pessoa? E eu gosto muito desse termo, transmita graça aos que ouvem. Se nos nossos relacionamentos nós nos preocuparmos em transmitir graça ao que ouve, graça à pessoa que está conversando comigo, essa é a minha intenção, transmitir graça, edificar a outra pessoa. Isso é a comunhão que deve haver na igreja. Acolhimento. Olha, 15:7 diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolher uns aos outros é abraçar,
não ter um sentimento de rejeição. Nós fomos acolhidos por Deus. Ele nos acolheu e nos redimiu. Para quê? Para a nossa transformação. Esse acolhimento, muitas vezes, pode ser difícil, porque são pessoas difíceis na igreja. Pessoas que não são iguais a mim, pessoas que se vestem, falam, agem diferente. Eu vou ter a minha atitude de acolher, de abraçar, é com a atitude e a intenção da transformação dessa pessoa e também a transformação minha, porque a transformação é mútua. Então esse acolhimento sempre tem uma via de transformação. Eu quero atingir a transformação dessa outra pessoa. Como a educação de filhos, como o relacionamento. Os meus filhos são ainda substância ainda informe. Não é só o embrião, mas eles estão sendo informes e se transformando para serem parecidos com Jesus Cristo. E a minha atitude de acolhimento e de amor tem essa intenção de transformação. Outro ponto que fala em Romanos uns aos outros diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas em Cristo vos saúdam. Isso é um acolhimento. Culturalmente, quando você encontra alguém, ou dá um beijinho, ou dá 2, tem lugares que dá 3, tem lugares que não dá. Isso não é tão importante, mas o importante seria o acolhimento. Eu, mesmo sem dar um ósculo, um beijo, né, como Paulo fala, um cumprimento, mas eu olhar para a pessoa e demonstrar que ela é importante. Muitas vezes a gente cumprimenta as pessoas e você sente que é um como vai extremamente retórico, né? Mas até dizem que a definição de chato é aquele que quando você pergunta como vai, ele responde. Porque você não quer saber. Agora, a comunhão na comunidade cristã deve haver essa diferença. Eu querer acolher a pessoa, querer ouvir a pessoa. Às vezes ela vai à igreja, vai a alguma reunião, ela só quer ser ouvida. Ela quer ser abraçada literalmente ou abraçada no sentido de ser acolhida. Isso é muito importante. Ela ouvir e ela sentir, ser ouvida e ela sentir que está sendo ouvida, que está sendo amada. Esse abraço é importante, um olho no olho, alguma coisa que eu estou transmitindo para ela que ela é importante, que ela pode ser ouvida. Por isso ouçamos uns aos outros. Tem alguns outros aspectos que eu quero passar para frente, mas eu quero dizer que esses aspectos que eu estou falando, amor, acolhimento, elas são, não quero te desanimar, mas são impossíveis de serem feitas naturalmente. Ela precisa de uma intervenção do Espírito Santo. Porque senão ela não vai conseguir, não vamos conseguir ser pessoas acolhedoras, que tenham comunhão com os outros. Então, por mais que nos esforcemos, não vamos conseguir. Precisa haver algo mais intenso na nossa vida, algo mais externo, que nos convença, nos impulsione e nos dê esse amor e essa intencionalidade. Senão não vai haver. Em Romanos, eu falei a partir do capítulo 12, mas essa parte prática do Evangelho, ele começa o capítulo 12 nos dando a fórmula para isso.
Não é nas nossas forças. Ele fala assim em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um dos aspectos da vontade de Deus boa, perfeita e agradável é a nossa comunhão, que ele vai descrever tanto daí para frente. Agora, só pode acontecer isso se nós nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nos entregarmos totalmente ao Senhor, para que haja uma transformação da nossa mente. Sem essa transformação, não há como termos uma comunhão uns com os outros. Vai ser alguma coisa totalmente falsa. Mas se houver essa transformação, essa dedicação do meu corpo, de todo o meu ser, para o Senhor, aí haverá transformação. E aí a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, vai acontecer, que seria a comunhão, um dos aspectos. Só essa intervenção do Espírito Santo vai fazer com que eu me veja terrivelmente pecador, não superior aos outros, porque sou terrivelmente pecador. E eu posso enxergar o meu próximo com carinho e me identificando, falou, como eu sou um terrível pecador, ele também é um terrível pecador. Eu mereço o inferno, mas sou salvo pela graça. Nada do que eu fiz me salvou, mas pelos méritos e porque Jesus fez. Assim como o meu irmão. Nada do que ele pode fazer, porque ele é tão imperfeito quanto eu, vai salvá-lo, mas a graça do Senhor pode salvá-lo. Jesus, ele encarnou, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, mandou o seu Espírito Santo. Isso é o Evangelho. Eu tenho que viver esse Evangelho. Então, eu posso tratar o meu irmão de uma maneira como eu sou um terrível pecador. E tratar o não salvo também. As pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu visito, a pessoa com quem eu cumprimento no domingo, sabe, ela é uma pessoa pecadora, mas ela está aqui e ela carece da graça de Deus e eu posso ser o canal para essa graça chegar a ele. Tá? Eu tenho que viver esse Evangelho, eu tenho que tratar as outras pessoas com essa visão. Então, eu gostaria de dar só esses nuances de comunhão para nós, para que nós possamos viver e aperfeiçoarmos cada vez mais a nossa igreja. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe você, a mim, que possamos ter essa empatia, possamos praticar essa comunhão intencionalmente e abraçar os outros intencionalmente, física ou no olhar e as outras pessoas se sentirem acolhidas. Deus te abençoe. Um grande abraço para você.